Olá a todos. Muito obrigado por ter vocês comigo aqui novamente. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua presença aqui no canal, tá? Aquele dedo no like, tá? Se vocês gostarem do vídeo. E é isso, meus amigos. Vamos lá para mais um vídeo aqui, ó. Eu quero discutir um assunto interessante, tá? Para alguns pode até parecer polêmico, né? Para mim não é polêmico. Para alguns pode até parecer. Mas é um assunto aqui interessante, tá? E sempre, se um dia eu ver que eu tô errado, eu sempre vou aqui no canal, vou me corrigir, vou chamar a atenção para algo que eu tenha cometido erro. Eu fiz um vídeo, esse vídeo aqui, ó, o vídeo 308, Condenação Eterna Existe? Vídeo que eu fiz há um ano atrás. Então o que acontece? Nesse vídeo aqui eu falo o seguinte, que a condenação é eterna, ou seja, os ímpios, aqueles que fizeram o mal, né, aquelas pessoas que se voltaram contra o Messias, se voltaram contra o Criador, aquelas pessoas que odiavam a verdade, se voltavam contra a verdade, que essas pessoas, elas, no julgamento, a possibilidade é que essas pessoas fossem julgadas, né, no caso condenadas, e essa condenação seria eterna. Então o que eu entendia com isso, com a condenação sendo eterna? É que a pessoa seria atormentada, tá entendendo? Pelo século dos séculos, que a pessoa seria atormentada para todo sempre, enquanto as pessoas salvas estariam desfrutando do reino e etc e tal, né? Descansando com o Criador, né? Era a visão que eu tinha. Hoje eu penso um pouco diferente acerca desse pensamento, acerca dessa doutrina, né? Eu penso que hoje, eu penso diferente, eu penso que não. Os ímpios, eles não vão sofrer eternamente e possivelmente condenação eterna tipo assim, não representa a realidade. O que representa a realidade para mim? Hoje eu penso que a questão do aniquilamento está mais perto da realidade, que os ímpios, eles serão destruídos, aniquilados, e a existência deles, não haverá mais memória do nome deles, ou seja, eles não existirão mais, certo? Esse é o raciocínio em tese. Ah, mas como funciona isso? Como funciona esse pensamento? Eu vou explicar para vocês, vou explicando ao longo do vídeo. Bom, nesse vídeo aqui que eu estou mostrando, o vídeo 308, eu também fazia uma distinção, estava falando sobre uma distinção entre os termos Sheol, Hades, Tártaro e Geena. São 4 termos que na nossa Bíblia de hoje, né, em língua portuguesa, ela é mal traduzida, porque esses termos sempre aparecem como inferno. Então, o que leva o leitor a entender? Vai levar você a entender que, tipo assim, que o lugar de tormento eterno é no inferno, que a pessoa, quando acaba de morrer em pecado, vai para o inferno. Então tudo que acontece você já associa a um inferno, que é mais ou menos retratado como isso aqui que eu mostrei na imagem do vídeo. Um lugar assim, ó, que tem um lago de fogo supostamente, um lugar quente, é um lugar que você vai ser atormentado, né? E você vai estar ali sofrendo, né, sendo atormentado, etc e tal. Então essa é a crença popular, né? Então era o que eu entendia mais ou menos com a questão da condenação eterna, era o que eu pensava. Hoje em dia eu penso diferente. Então por isso que eu vim fazer esse vídeo, decidi fazer o vídeo dizendo que o que eu falei nesse vídeo 308, há uma grande possibilidade de eu estar equivocado. Eu podia, eu reconheço, tá? Eu posso estar equivocado, tá? Como eu já falei muitas vezes aqui no canal, não sou dono da verdade, não tô levando ninguém tipo assim, a acreditar naquilo que eu quero que você creia. O que eu tô fazendo é o seguinte: a ideia basicamente é fazer o que eu sempre fiz aqui no canal, em todos os vídeos. O que eu faço é sempre estimular o telespectador aqui, o meu inscrito aqui do canal, a pensar, né? Prestar atenção no que eu tô falando. Vai lá e confere na sua Bíblia e chegue à sua conclusão. Se você acha que faz sentido, tudo bem. Mas agora, se você acha que não faz sentido, não concorda, olha, você tem total direito de discordar. Então descarta o que eu estou dizendo, tá entendendo? Ponha seu comentário aí na área de comentários, você vai ser sempre bem recebido, tá entendendo? Então, nunca vou induzir ninguém ao meu público aqui a acreditar em nada do que eu passo aqui, tá? Nem acreditar no que eu quero que vocês acreditem, mas sempre raciocinar em cima do que eu passo aqui, certo? Bom, então vamos para a parte mais técnica do vídeo, vamos lá. Então, como eu fiz nesse último vídeo que eu mostrei, o vídeo 308, como eu fiz nesse vídeo, eu vou fazer nesse aqui também. Que eu vou fazer uma distinção só pra gente ficar situado aí no assunto, uma distinção sobre esses termos aí, Sheol, Geena e etc e tal. Então vamos lá, a palavra Sheol apresenta significados variáveis na Bíblia. Em alguns contextos aparece como morte, como sepultura, profundezas, pó, poço, cova, buraco, mundo dos mortos, né? Ou no caso é traduzido erroneamente como inferno,
tá? Que é esse lugar de tormento que a gente imagina, tá totalmente errado isso, tá? Algumas traduções bíblicas mantêm a sua forma no original hebraico, né? Algumas traduções bíblicas, que é o que torna um pouco preciso, né, o seu significado literal, né, na tradução para outras línguas, porque muitas das vezes as coisas do hebraico ela não tem tradução mesmo, tá, numa língua ocidental como a nossa. Então muitas das coisas tem que se transliterar, né, e já é um processo já um pouco diferente. Então, se algumas traduções da Bíblia têm a forma do hebraico original, realmente alguns termos fica difícil, né? Muitas das vezes é bom consultar um Strong, né, na internet, coisa desse tipo, né? Ou até uma Bíblia de estudo, né? Ou uma Bíblia Aleph, né? Uma Bíblia aí bastante boa, parece, né? Pelo que o pessoal tá dizendo. E é isso, né? Buscar a verdade. Bom, então tá aqui, ó. Sheol, então, no caso significa sepultura, que é retratado originalmente como a região dos mortos ou mundo dos mortos de maneira genérica para toda a humanidade. Então é importante não confundir com a ideia do purgatório católico com o inferno de fogo, tá? Porque está traduzido erroneamente como inferno na nossa Bíblia. Então é bom a gente ficar atento nisso. Bom, então vamos lá. O que significa Hades, né? A gente já viu o que significa Sheol. O que significa Hades, né? Então Hades é o termo grego mais próximo do hebraico Sheol, né? São termos parecidos. Na maioria das vezes, Hades é utilizado na Septuaginta, que é uma versão grega do Antigo Testamento, para traduzir o termo Sheol. Todavia, a palavra Hades é encontrada originalmente no Novo Testamento, o qual foi escrito o quê? Em grego, né? Tal como o termo Sheol, Hades também possui significados diferentes conforme o contexto determina. Por exemplo, na parábola do rico e Lázaro, Hades significa um lugar de tormento para os ímpios, né? Que está em Lucas 16, né? Em um dos evangelhos. Então, neste caso, Hades pode ser traduzido como inferno, desde que se entenda que não se trata do inferno em seu estado final. Também vale ressaltar que o Hades na Bíblia nunca significa um mundo inferior ou subterrâneo, dividido em duas alas, uma para os justos e outra para os ímpios. O mesmo princípio também serve para o hebraico Sheol. Esse tipo de pensamento tem origem na mitologia grega, onde havia o conceito de Tártaro e do Elísios. Este conceito acabou sendo incorporado em alguns materiais da literatura apócrifa judaica, mas não encontra base bíblica alguma, ou seja, Hades é quase a mesma coisa que Sheol, só que o Hades já tem um ponto de vista mais mitológico em cima dele, né? Esse termo tem mais a ver também com mitologia grega, mas são quase a mesma coisa, né? O significado. Bom, vou tentar ser mais objetivo, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Vamos continuar aqui, ó. O que significa Geena? Então a palavra Geena é usada 12 vezes originalmente no Novo Testamento, e Geena é uma adaptação grega da palavra hebraica Gehinnom, que quer dizer o que é Vale de Hinnom. O Vale de Hinnom era uma terra no lado sul de Jerusalém que pertenceu a Hinnom e depois aos seus descendentes. Nesse local foi edificado um altar onde eram celebradas oferendas humanas ao deus pagão Moloque. Os reis ímpios e Acais e Manassés, por exemplo, ofereceram seus filhos em sacrifício ali, né? Como está em 2 Crônicas, no capítulo 28 e também no capítulo 30, não, desculpa, no versículo 28 e no versículo 33. Outros também fizeram o mesmo, né? No caso Jeremias também fala. E esse vale de Ben-Hinnom, se eu não estiver enganado, também faz referência a uma lixeira que ficava queimando, né? E essa lixeira tipificava, sei lá, os ímpios, né? No dia da condenação. É algo assim, né? Tem algo assim que o pessoal conta. Então vamos lá, agora o último, que significa Tártaro. Então, como eu falei, o Geena era tipo esse fogo que nunca se apagava, né? Na lixeira lá do Vale de Ben-Hinnom, onde eles enterravam corpos de gente, coisas desse tipo, né? Então o que acontece? Agora aqui, ó, o que significa Tártaro? Então, em 2 Pedro, lemos a expressão lançando-os no inferno, que traduz o original grego lançar no Tártaro. Esta é a única passagem bíblica onde aparece o grego Tártaro. Nela, o apóstolo tomou emprestada a palavra para inferno da mitologia grega, né? Para os gregos, o Tártaro era um lugar inferior no mundo dos mortos. Ele servia como habitação dos perversos. Então, para os gregos, o Tártaro era o lugar onde os piores homens eram mantidos em tormento eterno. Como já dissemos, na mitologia grega, o Tártaro era o oposto do Campos Elíseos. Neste último, segundo a cultura grega, as pessoas bondosas repousavam após a morte, né? Então vamos lá. Após a gente ter diferenciado esses 4 termos, bom, então vamos lá, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 9, ó. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Criador, né, do Senhor, e da majestade do seu poder.
Ou seja, eles vão sofrer o que? A pena da destruição eterna. O que vai acontecer com os ímpios? A destruição eterna. Eles não vão sofrer eternamente, serem atormentados num lago de fogo físico, né? Não vai ser tipo assim, almas incorpóreas queimando num lago de fogo físico. O que pode acontecer é a pena da destruição. Eles serão destruídos, né? Aniquilados, e não haverá mais memória da existência deles, né? Do nome deles. Então essa é a ideia, é a minha ideia, que eu vou expressar basicamente através desses versículos aqui. Vocês confiram na Bíblia de vocês. Então tá aqui, ó, Romanos 6, 21 e 22, né, capítulo 6, versículo 21 e 22, é o seguinte, ó: que fruto colherão então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é o que? A morte. Mas veja só, não está se referindo à morte física, e sim à morte o que? A morte da alma, a morte eterna, não é condenação eterna. Aí tá aqui, ó: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos do Criador, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Ou seja, o oposto da morte eterna é a vida eterna, percebe? Ok. Ó, Romanos 6, 23. Esse versículo aqui é muito conhecido, ó. Porque o salário do pecado é o que? É a morte, tá aqui, ó. Mas não é a morte física, mas o dom gratuito do Criador é a vida eterna. Ou seja, se aqui tá falando que o dom gratuito é a vida eterna, então o salário do pecado é o que? É o pecado. O salário do pecado é o que? A morte, mas é a morte física? Não, a morte eterna, que é o oposto do que? Da vida eterna. Então aqui se refere à morte eterna, percebe? Ó, Provérbios 11, 19 ao 21, né, o 19 basicamente diz o seguinte, ó: quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. Às vezes pode representar sim a morte física, realmente. Se você faz o mal criminalmente, você pode receber e pagar com a vida. Mas muitos desses versículos está se referindo à morte eterna. O que seria a morte eterna? Galera, é a morte da alma. Se a vida eterna é a salvação da alma, o oposto morte eterna é a morte dessa alma. Percebe? Ó, Provérbios 12, 28. Ó: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. A Bíblia é espiritual, galera. A Bíblia muitas das vezes ela se refere a coisas espirituais também, não só coisas físicas, tá? Então, esses termos da morte aqui, ó, nesses versículos, é a morte eterna. Por que vai acontecer a morte eterna? Porque os ímpios serão o quê? Aniquilados. Os ímpios, aqueles que fizerem o mal, aqueles que não forem salvos, serão aniquilados. Eles não vão sofrer eternamente num lago de fogo e enxofre, galera. Tá entendendo? Bom, pelo menos eu não penso mais assim, percebe? Eu penso agora dessa maneira, não é? Nessa doutrina da aniquilação. Se vocês quiserem, eu faço mais vídeos aqui aprofundados, eu faço, ok? Mas isso aqui é só pra gente, né, tentar entender um pouco o assunto, né? Só um vídeo aqui, ó. 1 João, capítulo 3, versículo 14, ó: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na quê? Na morte eterna. Ou seja, o oposto da salvação, o oposto da vida eterna. Percebe? Aqueles que amam seus irmãos podem passar para a vida, mas aquele que não ama o seu irmão, ele permanece na morte. Percebe? Quem não ama o seu próximo, né? Coisa desse tipo. É isso que esse versículo está querendo dizer. Agora, esse versículo aqui vai responder muitas das perguntas que vocês estão fazendo aí. Vai responder a pergunta de vocês, que é o seguinte, ó. Preste atenção nesse versículo de Lucas 12, 48. Diz o seguinte, ó: mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Ou seja, está querendo dizer o seguinte: aqueles que pecaram, né? Aqueles que pecaram, vamos dizer assim, pouco, eles receberão poucos açoites, né? E aqueles que pecaram muito, fizeram coisas horríveis, eles vão receber mais açoites. Por quê? Porque a condenação, no caso, é proporcional às obras de cada um. Vocês percebem? Ou seja, a punição que os ímpios vão receber é proporcional às obras dele. Vocês percebem? Ou seja, não vai ser do jeito que a maioria das pessoas pensa, penso eu, né? Não é do jeito como a maioria das pessoas pensa, que todo mundo vai ser jogado num lago de fogo físico e todos vão sofrer ali eternamente. Você percebe como não faz nenhum sentido? Vocês percebem que não faz muito sentido? Porque pensa bem, se
A vida eterna vai ser destinada àqueles que forem salvos, àqueles que reinarem, que forem fazer parte do reino do Messias? A pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte: se a Bíblia fala da vida eterna e do contraste à vida eterna tem a morte eterna, pensa só, o que faz mais sentido para a morte eterna? Você ser aniquilado e não haver mais a memória do seu nome, né? Claro, você vai pagar conforme o que você fez. Se você fez poucos açoites, vai receber poucos açoites, né? Agora, se você pecou demais, vai receber muitos açoites e depois você vai provavelmente ser aniquilado, né? Quando eu falo você, eu tô dando um exemplo, tá? Não tô falando você que tá assistindo esse vídeo, tá? Não me entenda mal. Então, o que que acontece? Eu tô dando um exemplo. Então, o que que faz mais sentido, isso ou uma alma incorpórea estar sendo atormentada, sendo queimada num lago de fogo físico? Você tá entendendo? Que sentido faz uma alma incorpórea? A alma tá fora do corpo físico. Como faz? Que sentido faz uma alma tá sendo queimada e atormentada num lago de fogo físico? Para pensar. O que faz mais sentido nesse cenário? Aniquilamento? Ou seja, o ímpio foi aniquilado, né? E, tipo assim, não vai haver mais memória do nome dele, né? Nem da existência dele, porque ele foi aniquilado, ele não vai existir mais. Ou ele tá lá sendo atormentado no lago de fogo. Porque se ele tá sendo atormentado no lago de fogo, então ele também recebeu a vida eterna. Por quê? Porque ele tá ali. Se ele tá ali eternamente sendo atormentado, então ele também recebeu uma vida eterna. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? A vida eterna ela só é destinada àqueles que forem salvos. Do contrário, os que forem sofrer uma punição, os que forem condenados, eles vão receber a morte eterna. É isso que esses versículos estão dizendo. Espero que todos tenham entendido. Tá? O vídeo tá longo demais. Eu vou terminar por aqui. Se vocês quiserem, eu explico mais sobre isso se ficou confuso. Bom, eu explico isso melhor, tento explicar isso melhor em outro vídeo, tá? Se caso tenha ficado confuso. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.